Boa tarde a todos, eu sou a Madalena e provavelmente vocês estão a pensar no que é que eu vim aqui fazer hoje. Eu queria ter sido convidada para dar esta talk porque tirei um curso de medicina em 3 meses, quebrando muitos recordes. Estou a brincar, mais ou menos. Eu hoje vim contar-vos a minha história. Antes de mais, gostava só de pintar uma espécie de breve retrato relativamente à pessoa que eu era antes de tudo acontecer. Bom, eu era exatamente a mesma Madalena que sou hoje, mas agora tenho muito mais conhecimentos de medicina e menos um membro. A Madalena do verão de 2019 era uma rapariga saudável, cama 12, Madalena Chalané, 19 anos, como ouvi muitas vezes nas passagens de turno, e que estudava Economia na Faculdade de Lisboa e que era mega saudável, e foi isso que me safou. Em julho desse ano, embarquei numa viagem que deu uma volta de 360 graus à minha vida, deixando-a por alguns meses de pernas para o ar, pun intended. Eu e a minha família estávamos a viajar pela Costa Amalfitana. No primeiro dia que eu amanheci em Zagreb, no dia 26 de julho, acordei bastante enjoada, a sentir um cansaço fora do normal e cheia de dores de cabeça. No entanto, decidi desvalorizar estes sintomas. No dia seguinte fomos de carro até Veneza, mas eu tive que pedir ao meu pai para parar o carro porque eu estava realmente muito enjoada. Vomitei, tive uma quebra de tensão. Achámos que era uma gastroenterite, por isso a minha mãe foi até à farmácia e veio-me comprar uns remédios para a barriga. Eu lembro-me que nesse dia, tudo o que eu consegui ingerir foi meio sumo de fruta. Os primeiros dias que eu estive em Veneza, conheci a cidade apenas através das fotografias que o meu pai ia enviando para o nosso grupo do WhatsApp, porque eu ficava os dias inteiros no apartamento a tentar aliviar o meu mal-estar de alguma forma e a descansar. Passados alguns dias decidi que era a hora de finalmente sair e ir visitar a cidade para poder aproveitar a viagem. No entanto, rapidamente me apercebi que não conseguia andar 5 minutos sem ter que parar para descansar. Literalmente 5 minutos. Esta sensação de mal-estar, infelizmente, manteve-se até ao meu regresso a Portugal. Eu cheguei a chorar porque eu não conseguia subir umas escadas. Aterrei em Lisboa na noite de 31 de julho. Eu tive outra quebra de tensão no avião. Acharam que era falta de açúcar no sangue, portanto, impingiram uns 10 copos de copal de maçã. Eu já não consigo ver essa bebida à frente. No entanto, eu continuei a passar mal o voo inteiro. E finalmente eu consegui convencer a minha mãe a levar-me ao hospital. Quando chegámos, fomos diretas ao posto de socorro do aeroporto, onde me mediram a tensão e perceberam que ela estava realmente muito baixinha. Chamaram-me uma ambulância e eu fui levada para o hospital mais próximo, o de Santa Maria. É curioso, porque a última coisa que eu me lembro é das portas da ambulância se fecharem. No entanto, eu estive lúcida nos 2 dias que se seguiram. Quando cheguei ao hospital, fizeram-me algumas análises e o primeiro diagnóstico foi de uma gastroenterite aguda. No entanto, não tinha certeza do que se estava a passar comigo, portanto, quiseram que eu ficasse a passar a noite no SO, em observação. Um dos meus médicos preferidos já me confessou, inclusive, que quando me conheceu, achou que eu não passava de uma adolescente na idade do armário a fazer fita, porque eu realmente tinha momentos em que eu parecia ótima e 10 minutos depois já estava a morrer. Literalmente, eu estava mesmo a morrer. No dia seguinte, eu fui levada para a unidade de cuidados intermédios, onde continuei a ter as minhas famosas quebras de tensão e perdas de sentidos. Após uma ecografia ao coração, concluíram que não se tratava de uma gastroenterite, mas ainda estavam a estudar o meu caso. No dia seguinte, nessa noite, na noite de 1 de agosto, eu passei mesmo muito mal. A minha mãe contou-me que eu tive comigo uma anestesista durante 12 horas de seguida a tentar aliviar o meu sofrimento e as minhas dores, embora sem sucesso. No dia seguinte, no dia 2 de agosto, eu fui levada para a unidade de cuidados intensivos porque a situação era realmente muito grave. Acontece que eu tinha inalado um vírus, ninguém sabe quando nem onde, que se instalou no coração, provocando assim uma miopericardiite linfocítica fulminante. Basicamente, uma inflamação do músculo cardíaco, do miocárdio e da sua membrana do pericárdio. Eu sinto que não tenho que explicar isto a esta audiência, porque a maior parte de vocês é entendido do assunto, mas já é quase que automático. O meu coração começou cada vez a bater menos e com menos intensidade. Seguiram-se aproximadamente 20 dias de coma e eu passei para os primeiros lugares na lista de espera para transplante de coração, dada a urgência. Como o meu coração não batia o suficiente, todos os meus órgãos não tiveram o sangue que necessitavam, originando uma situação de choque cardiogénico acompanhado por uma disfunção múltipla de órgãos. Nesse momento, eu não tinha coração, não tinha rins e o meu fígado não funcionava. Para compensar a lesão renal aguda, fui ligada em hemodiálise. Foi-me colocada uma sonda de nariz ao estômago para me alimentarem durante o coma. Eu tive uma hemorragia digestiva tão complicada que originou uma situação de choque hemorrágico, fazendo com que precisasse de uma transfusão de sangue. Foi só a primeira de muitas. O fígado manteve-se sem funcionar e o pulmão foi substituído por um ventilador.
O coração, por sua vez, foi substituído por uma máquina chamada ECMO, um tratamento de oxigenação com uma membrana extracorporal que retira todo o sangue que existe no oxigênio, no corpo humano, enriquece-o com oxigênio e reintroduz novamente através de uma artéria, a artéria da minha perna direita, que agora é a minha perna brilhante. Com tantas máquinas ligadas a mim, não me conseguiam colocar uma ambulância para eu ser transferida para Santa Marta, onde são feitos os transplantes de coração. Portanto, o plano era, através da ECMO, estabilizarem-me, para me colocar um coração artificial, para eu depois ser transferida para lá. Posto isto, ninguém garantia aos meus pais que eu ia sobreviver. Diziam-nos que não se agarrassem a nada e que a situação era mesmo muito grave. Eu acordei no dia 20 de agosto sem a mínima noção do que me tinha acontecido. Os médicos, os enfermeiros, toda a gente à minha volta só me dizia que eu era muito forte e que eu era um milagre. Claro que eu não percebi nada desta conversa, eu até achava que me estavam a confundir com outro doente. Então eu só sorria e acenava. Eu entrei no hospital com 63 quilos e acordei com 38. Tinha perdido toda a massa muscular e estava anorética. Começar a comer foi tão difícil. Surpreendentemente, eu achei o processo de habituação do estômago à comida muito mais difícil do que colocar a minha prótese e começar a andar. Eu digo isto com alguma ironia porque eu acho que não há melhor forma de lidar com este tipo de situações. Eu estava completamente burra nos cuidados intensivos. Mas a leste mesmo. A luz e o barulho constante das máquinas não me deixavam ter um ciclo de sono-vigília regulado, portanto eu chegava muitas vezes a alucinar. Eu tenho a dizer que tive umas semanas bastante ocupadas nos cuidados intensivos. Eu era atriz de novela às escondidas dos meus pais, como eu e a equipa dos enfermeiros salvávamos animais, resolvíamos crimes, construíamos carros para ir aos Olímpicos, para ir à China ver os Olímpicos. Fun times. Os meus irmãos vinham-me visitar e diziam-me assim: fomos almoçar com os primos. E eu não achava estranho nunca mais ter almoçado. Eu não achava estranho nunca mais ter vindo uma refeição para a minha frente e eu ter cortado um bocado e comido. E atenção que eu não sabia que tinha uma sonda a alimentar-me. Até que um dia uma das enfermeiras vira para mim e diz-me assim: Madalena, está na hora de comer, o que é que te apetece? E eu, deviam ser para aí 11 da manhã, com toda a fé. Lasanha. Tinha que ser uma coisa um bocadinho mais ligeira e sugeriu uma gelatina. E eu esqueci, tinha como só disse que gelatina não podia ser um iogurte. E ela, pode ser uma mimosa de banana? E eu, odeio banana, só gosto dos iogurtes cremosos do Go Natural, sabor baunilha ou manga. Ela disse que isso não tinha, e a Madalena Chardonnay achar que estou no hotel e que existe room service. Eu disse então para ela ligar à minha mãe, que a minha mãe trazia. A minha mãe entra-me pelos cuidados intensivos adentro, toda contente, com uma paleta de 20 iogurtes, e eu super feliz porque adorava aqueles iogurtes. Eu ponho uma colher na boca, e não só, não me sabe ao mesmo, como eu fico imediatamente cheia. Eu não estou a brincar, eu comi uma colher e fiquei cheia. A partir daí, iniciou-se a derradeira luta para ganhar força, para começar a comer e ganhar força. Eu acho que nós não temos noção da força que temos. Este meu statement poderia desenvolver-se em todo um discurso inspirador, mas o sentido desta minha frase é literal. Imaginem se a não terem força para rodar na cama e mudarem de posição. A acharem o telemóvel demasiado pesado. Eu não conseguia levantar o braço e coçar a minha própria testa. Eu tinha que pedir à minha mãe para o fazer. E pedir o que quer que fosse era difícil, porque eu acordei sem voz nenhuma. As cordas vocais tinham ficado destruídas graças ao ventilador. Eu não bebi água durante 32 dias porque eu não conseguia beber sem me engasgar. Eu morria de sede o tempo inteiro. Esta, na verdade, é uma fotografia do primeiro dia que eu consegui beber água, que foi uma grande vitória. Ainda por cima, eu tinha a sorte de ter um lugar privilegiado nos cuidados intensivos, mesmo em frente ao sítio onde eles lavavam as mãos, portanto eu via a água a correr constantemente. Agora, imaginem o sofrimento quando a minha maior vontade era pôr-me de pé, levantar-me e colocar a minha boca abaixo da torneira durante 3 horas. Eu não só tive de aprender a engolir novamente, como a falar, e nem sequer vos vou explicar o quão difícil foi pôr-me de pé pela primeira vez, tonturas, falta de força, porque não era só colocar-me de pé, era colocar-me de pé equilibrada numa só perna. Em julho de 2019 era uma rapariga totalmente independente e saudável e em menos de um mês eu voltei a ser como um bebê porque eu precisava de ajuda para tudo. As dores e as dores fantasma eram mais que muitas. Aliás, isto é chocante, mas quando eu acordei do coma eu não percebi que não tinha uma perna. Eu não soube durante uma semana e meia porque eu sentia o membro como se ele ainda lá estivesse. Eu sentia o membro como se ele ainda lá estivesse, é chamada a sensação fantasma. Inclusive, eu lembro-me de ter uma discussão com o enfermeiro, porque eu pedia para ele me colocar uma almofada abaixo dos pés, e ele, coitado, colocava do pé que eu tenho, o pé esquerdo, e eu insistia com ele para ele me pôr debaixo do direito também. E ele, coitado, não o fazia, não é? Impossível. E eu achava que ele não estava a perceber o que eu estava-lhe a pedir porque eu não tinha voz. Quando eu descobri,
Meu Deus, eu inundei o Hospital de Santa Maria com as minhas lágrimas. Eu não sabia como é que aquilo era possível, porque eu lembro-me de sentir muito mal, sim, mas eu nunca tive especificamente uma dor na perna, portanto eu não conseguia encontrar a lógica para ter sido amputada. O enfermeiro que estava comigo, no momento em que eu percebi, o enfermeiro Tiago, disse-me que eu tinha estado mesmo muito mal e que quase tinha morrido. Foi a primeira pessoa que alguma vez me disse isto, mas eu só conseguia pensar que só tinha 19 anos e não tinha a minha perna. Eu não sabia como é que os meus amigos iam reagir, como é que eu própria iria conseguir lidar com esta minha nova imagem física, ou se sequer era possível fazer uma vida normal sem uma perna. Spoiler alert, é super possível. Eu acho que foi a partir desse momento que eu me apercebi do apoio absolutamente crucial dos profissionais de saúde que me acompanharam. Eles foram muito além da prestação de cuidados de saúde. Eu estou convicta que se não fossem eles, eu não teria tido a reação que tive ao que me aconteceu. Claro que eu estou eternamente grata por me terem salvo a vida, mas o apoio psicológico que me deram foi algo do outro mundo, surreal. Eu não tenho palavras para lhes agradecer e eu acho que tudo o que eu disser nunca vai ser suficiente. Eles merecem tudo. São minha segunda família e eu não me canso de dizer. Eu fiquei internada em Santa Maria 2 meses exatos. Agosto nos cuidados intensivos e setembro nos cuidados intermédios. Consegui, contra todas as probabilidades, recuperar os meus órgãos todos. O coração funciona a 100%, o fígado regenerou e os rins, depois de 4 semanas parados, começaram a funcionar novamente. A voz voltou depois de muito treino e comecei a conseguir comer. Não temos bem noção do que é ficar tanto tempo internado no hospital, eu acho que isso é muito positivo. Eu depois do hospital fui transferida para o Centro de Reabilitação de Alcotão no dia 1 de outubro, onde treinei todos os dias para me reabilitar. Era um ambiente bastante diferente do Hospital de Santa Maria, no entanto, foi muito bom para eu recuperar a minha independência a vários níveis e poder vir a casa ao fim de semana, coisa da qual eu já tinha mesmo muitas saudades. Lá também aproveitei para começar a estudar para os exames do primeiro semestre, de maneira a não ficar para trás na faculdade. Consegui fazê-los e passei a tudo. Ao todo, foram 121 dias de internamento. É um sentimento um bocadinho estranho termos a noção de que quase morremos. Eu acho que toda a gente sabe que a vida é algo efêmero e que a qualquer momento se pode escapar, mas termos efetivamente a consciência de que foi por tão pouco é absolutamente assustador e surreal. Eu não sabia como é que ia ser a minha vida, mas não valia a pena ficar triste. A perna já não ia voltar e eu iria ter que lidar com esta minha nova situação mais cedo ou mais tarde. Portanto, mais valia ser mais cedo. Eu aprendi que pensar nos porquês. Porquê eu, porquê a mim, porquê agora, é do pior que se pode fazer. Eu nunca vou obter essa resposta. Portanto, esse tipo de pensamento só serve para me frustrar, então eu coloco-os completamente de lado. De norte a sul do país, no ano de 2019, todas as pessoas com uma infecção do coração como a minha morreram. Por isso eu só consigo estar grata por continuar cá. Claro que é um desafio e nem sempre foi fácil ou linear aprender a viver com uma prótese. E há dias melhores que outros. Eu estou sempre a dizê-lo, a minha vida não é melhor ou pior do que era antes, é simplesmente diferente. Porque eu faço tudo aquilo que eu fazia, antes disto me acontecer, simplesmente de uma forma adaptada. Com esta história enorme, eu pretendo transmitir 2 importantes lições que no fundo se complementam um bocado. Não faz mal não termos tudo figured out, mas é fundamental nunca perdermos o foco. Quando me apercebi que não tinha a minha perna, como contei, foi um momento bastante difícil. Eu não sabia como é que ia ser a minha vida, mas o que eu mais queria era voltar para a minha vida normal. E, portanto, o caminho tinha que ser feito. Eu tinha que me levantar e ir-me reabilitar de qualquer maneira. Porque eu queria voltar para a faculdade, eu queria voltar a sair com as minhas amigas, regressar ao ginásio. E, portanto, para que andar a perder tempo? Eu tinha que fazer a minha reabilitação física de qualquer maneira, mais valia lidar com a situação agora e não perder mais tempo. E, sinceramente, eu não noto que não tenho uma perna. Porque, como conseguem ver, a minha vida é quase igual à que era há um ano atrás. Só que, como eu disse há bocado, tenho muito mais conhecimentos de medicina. E agora tenho uma perna brilhante, o que eu acho que dinamiza aqui a coisa. Eu só queria também dizer que há momentos menos bons. Se calhar não há nenhuma rapariga da minha idade que tenha que mexer em parafusos do joelho para conseguir calçar umas botas de salto, mas cada um tem a sua luta e as suas adversidades e não nos devemos comparar aos outros. Para me despedir, deixo-vos com uma frase com a qual me identifico a 100%. A nossa vida é unicamente tão boa quanto o nosso mindset e por isso é que nós temos o poder de torná-la melhor. Obrigada!